Nós vamos então começar uma discussão, um seminário sobre a crise da Europa e a emergência de uma série de movimentos sociais que ganharam grande projeção em muitos países. E para poder fazer essa discussão, nós estamos trazendo aqui o professor Elísio Stanchi. Ele é professor da Universidade de Coimbra, ele é um pesquisador do Centro de Estudos Sociais, também vinculado à Universidade de Coimbra. O professor Elísio Stanchi, o ano passado, teve a oportunidade de conviver conosco aqui durante um ano e contribuiu imensamente conosco, trazendo uma série de reflexões novas, especialmente em torno do tema que ele vai abordar hoje. Tem uma discussão sobre a questão da classe média, sobre a questão do precariado, das transformações do mundo do trabalho e, particularmente, uma questão que suscitou, que o professor investigou com mais profundidade nesse período recente, foi a emergência de uma série de movimentos sociais. Então, ele, inclusive, acompanhou muito atentamente todos os desdobramentos e participou das manifestações de junho passado aqui no Brasil, né? Ele estava conosco aqui para poder acompanhar pessoalmente todos aqueles movimentos. Então, nós pedimos para o professor, aproveitando a vinda dele aqui no convênio que tem a Universidade de Coimbra com a USP, dele se deslocar até Campinas e poder fazer essa discussão conosco. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade de fazer essa atividade conosco, professor Elísio, e é um imenso prazer recebê-lo novamente aqui no Instituto de Economia. E queremos, antes de passar a palavra para o professor Elísio, chamar a atenção que também o professor Elísio é um parceiro do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho. Nós já estamos desenvolvendo alguns projetos em conjunto, tem uma perspectiva de desenvolver uma pesquisa sobre crise e sindicalismo, temos também um trabalho conjunto na GLU, que é um outro projeto que nós estamos, que a Universidade de Coimbra também está se inserindo dentro desse projeto da GLU, e temos estreitado as relações no sentido de estabelecer intercâmbios entre pesquisadores do Centro de Estudos Sociais e nós aqui do CESIT. Tá? Então, por isso, que não é só, o professor Elísio não vem só aqui fazer uma reflexão, e nós queremos valorizar essa reflexão, mas faz parte de um trabalho mais articulado, conjunto, que nós estamos desenvolvendo do CESIT com o CES, né, o Centro de Estudos Sociais. Então, Elísio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite de realizar esse seminário e se dispor a discutir conosco um tema super relevante, que é a discussão da crise dos movimentos sociais no mundo hoje, da emergência desses novos movimentos sociais no mundo. Então, eu vou passar a palavra para o Elísio para fazer a sua exposição, em torno de 50 a 1 hora, e depois nós abriremos um espaço para 50 minutos a 1 hora, depois nós abriremos um espaço para um debate, para uma discussão, e com certeza aqui nós podemos ter um momento privilegiado também de aproveitar o acúmulo de investigação, reflexão do professor Elísio e poder discutir uma série de questões que eu acho que nos inquietam a todos nós, que estão muito presentes na nossa atualidade. Então, passo a passar a palavra ao professor Elísio, mais uma vez agradecendo muito a sua disponibilidade de participar conosco aqui do seminário. Tá? Está funcionando, tá? Ok. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite do CESIT e do Instituto de Economia, sobretudo na pessoa do professor Dari Crane, do Dr. Anselmo, que têm liderado as atividades do CESIT nos últimos tempos. Para mim foi um prazer cá estar durante o ano de 2013 e familiarizar-me com as atividades e sobretudo, com a própria postura do CESIT naquilo que diz respeito não só às atividades de pesquisa académica, mas também as preocupações que o CESIT tem veiculado relativamente à sociedade mais geral, relativamente ao campo do trabalho, ao campo sindical e ao campo económico de um modo geral. De resto, a perspectiva que o CESIT vem imprimindo aos seus estudos e abordagens da economia têm sido, pelo menos por nós em Portugal, referenciados como um exemplo a seguir, quando na Europa a economia está a sofrer, como sabem,
todo um processo de problemas muitíssimo profundos, e os economistas, na maior parte dos casos, continuam a reiterar uma linguagem e uma abordagem mainstream, muitas vezes absolutamente desligada e descolada da realidade social, e por isso estas abordagens, que são no fundo uma economia política preocupada com a sociedade e que encara a sociedade que encara a economia enquanto parte integrante das ciências sociais, é de facto um exemplo a seguir, e por isso é com grande orgulho e com grande sensibilidade também que tenho compartilhado com todos vocês esta experiência, que esperamos que tenha sequência daqui para o futuro. Fui desafiado a tratar este tema, que de facto, quando as pessoas já se conhecem minimamente, vai ao encontro daquilo que têm sido as minhas preocupações enquanto a realidade da economia, mas que procura, sobretudo, centrar a atenção na dimensão social. Então, crise financeira, crise económica, crise social e crise política. São todas elas dimensões que estão correlacionadas umas com as outras. Naturalmente que a crise financeira, a crise da dívida soberana que saltou, sobretudo em 2009, atingiu diversos países da Europa, atingiu sobretudo os países da periferia, começando na Grécia e depois contagiando-se a Portugal, passando pela Irlanda, etc. Óbvio que essa vertente tem por detrás todo um conjunto de interesses, todo um conjunto de redes e de interdependências, designadamente aquelas que estão diretamente vinculadas ao sistema financeiro, que no fundo contribuiu, digamos assim, para criar toda esta situação e de algum modo acabou por retirar daí vantagens muito volumosas, sobretudo no caso de alguns dos bancos credores destes países. A dívida pública dos países da periferia da Europa já em 2010 atingiu proporções enormes do PIB. No caso temos aqui valores de 2012 que neste momento já estão mais avançados do que aqui está. No caso de Portugal já atinge cerca de 127% do PIB, mas na verdade a questão das dívidas públicas é um problema que não acontece apenas com os países periféricos ou com os países que estão em maiores dificuldades económicas, é uma situação que sempre existiu e que acompanha os projetos gerais de crescimento das economias, mesmo dos países mais avançados. A prova disso é que, de acordo com uma projeção feita pela Comissão Europeia, que temos aqui neste gráfico, uma projeção para 2060, como podem ver, alguns dos países mais ricos da Europa se espera que venham a ter, de facto, uma dívida pública da ordem dos 600%, 700% do PIB daqui por uns 50 anos ou coisa parecida. Portanto, não é esta, digamos, a dimensão e a vertente que eu irei aqui mais explorar, mas naturalmente não podia deixar de fazer referência a estes aspectos propriamente financeiros, inclusive porque nos últimos tempos eles têm sido denunciados, nomeadamente por parte de algumas das autoridades que tiveram por detrás,
como é o caso deste senhor, o Philippe Legrand, que foi conselheiro do Durão Barroso na Comissão Europeia, que acompanhou todos esses processos de muito perto e que recentemente deu entrevistas que não disseram propriamente nada de muito novo, mas dito da parte de quem esteve nas instâncias decisórias é sempre diferente e tem um peso diferente do que aqueles que são os esses processos decisórios. E, portanto, aquilo que ele diz nesta passagem é, de facto, a prova provada de que todo este processo da crise das dívidas obedeceu a dinâmicas e a interesses muitíssimo poderosos por parte do sistema financeiro. E ele aponta até o exemplo do caso de Portugal, sublinhando o papel da Troika e o papel e o modo não democrático como as políticas austeritárias têm sido impostas a um país como Portugal e denunciando também o facto de o problema poder ter sido resolvido à partida se tivesse respondido à crise grega de uma outra forma, antes que o problema contagiasse a economia portuguesa e que se aprofundasse, ganhasse as proporções que acabou por ganhar. O que me interessa aqui explorar mais é, sobretudo, os impactos sociais que este período de austeridade, centrado na preocupação com a disciplina orçamental, centrado no controle da inflação, centrado no controle das dívidas soberanas, tem as consequências sociais perversas que tem atingido em países como Portugal, como Espanha, como a Itália, como a Grécia. Estão à vista esses valores, nomeadamente no campo do desemprego, que já não são exatamente esses, mas não andam, de facto, muito longe dessas percentagens, com Portugal a situar-se como o terceiro país onde as taxas de desemprego mais subiram nos últimos anos, a seguir à Espanha e à Grécia, e como veremos daqui a pouco, atingindo em particular as camadas mais jovens, mais qualificadas, onde os níveis de desemprego já atingiram e ultrapassaram até os 40%. Este aqui já passei, eu queria passar para a frente, peço desculpa. Por outro lado, é preciso também atender a que a situação económica e os problemas da economia propriamente dita, problemas estruturais, problemas que se prendem com os déficits de desenvolvimento, de modernização das infraestruturas, de capacidade competitiva, de inovação tecnológica, científica, competitividade global, etc., são aspectos estruturais que, obviamente, não surgiram com a crise, que já existiam e que têm que ver com, digamos, a experiência histórica das últimas décadas, desde que Portugal iniciou, digamos, o seu processo de transição e consolidação democrática e, sobretudo, a partir do momento em que Portugal se integrou na comunidade económica europeia. É interessante, talvez, fazer uma pequena síntese, referenciando, em primeiro lugar, há alguns aspectos estruturais que se prendem desde logo com a própria viragem em termos de paradigmas económicos que se vinham desenhando na economia global desde os anos 70, 80, não é? E aí alguns aspectos que estiveram na origem, de facto, da situação que atualmente se vive na Europa e em Portugal, prendem-se desde logo com essas opções. Com opções que são, ao mesmo tempo, foram económicas, mas que foram, naturalmente, inseridas numa orientação política e num projeto ideológico claro, o projeto neoliberal, e que a gente tem que remontar, enfim, não só às teorias económicas da Escola de Chicago, mas também à influência que tiveram atores políticos como Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etc., que foi aí que tudo começou, mas que, no caso de diversos países europeus, a maioria dos países europeus onde, inclusive ao longo dos anos 80 e 90, estiveram à frente governos de inspiração social-democrata e até de governos socialistas, mas que seguiram
incorporaram em larga medida as orientações e as políticas económicas que vinham de trás, a chamada terceira via, que acabou por ter também uma influência decisiva no abrir das portas a este programa de globalização internacional e de competitividade, de mercantilismo generalizado, e que atingiram muitas das políticas que vinham sendo seguidas, nomeadamente das políticas sociais que tinham começado a ser desenhadas desde os anos 80, a partir dos anos 80 em Portugal, e que visavam, de facto, a construção e consolidação de um Estado social, de um Estado de previdência que pudesse, digamos, pelo menos, resistir a essas tendências de desigualdade acentuada, de injustiças sociais muito preocupantes, e em que uma larga parte dos portugueses, as classes trabalhadoras, as classes mais excluídas, estavam de facto à beira da miséria e eram, digamos assim, deixadas de fora de muitos dos programas sociais, designadamente no campo da saúde, no campo da educação, aos quais não tinham praticamente, não eram beneficiários até então. Importa também não esquecer que há aspectos mais estruturais que se prendem, com, por exemplo, com tendências demográficas que também naturalmente contribuíram, o envelhecimento da população, contribuíram para, digamos, reduzir a sustentabilidade de determinados programas sociais na área da previdência social, na área da aposentadoria, na área dos serviços de saúde, dos serviços públicos de saúde, etc., que começaram a ser ameaçados e que, embora Portugal tenha começado a fazer sentir os impactos, digamos, dessas viragens mais tarde, por comparação com outros países do norte da Europa e com o mundo anglo-saxónico, mas fez-se sentir de uma maneira particularmente violenta, até por uma razão, é que o projeto de construção do Estado Social em Portugal começou tarde, incipiente, e nunca conseguiu, digamos, atingir uma solidez e uma força que conseguisse, digamos, travar essas tendências. Por outro lado, um aspecto mais específico de Portugal, que se relaciona com os programas de reformas desde finais da década de 70, que foram reformas muito significativas e de onde Portugal também retirou vantagem, é preciso não esquecer também esse lado, da integração europeia, dos fundos estruturais que a partir de 86 entraram em Portugal em volumes muito significativos e que contribuíram para a modernização do país em muitos aspectos. Portanto, designadamente em infraestruturas, em estradas, equipamentos, mas também nas áreas mais sociais, como, por exemplo, a rede escolar, como, por exemplo, programas de formação e de qualificação profissional, toda uma série de investimentos e de projetos que, digamos, no espaço de cerca de 2 décadas, alteraram muito substancialmente a organização da sociedade portuguesa, inclusive no plano territorial propriamente dito. E eu chamo a atenção, designadamente, para este mapa, porque esse plano territorial, esse aspecto territorial é significativo para um país com pequenas dimensões, como é o caso de Portugal, mas em que a economia portuguesa, que era uma economia, digamos, até 1974, extremamente atrasada, onde o analfabetismo até os anos 70 atingia, enfim, valores da ordem dos 60%, e, portanto, a modernização do país, o desenvolvimento social do país começou só depois da democracia. E isso significou que a indústria portuguesa, o chamado setor secundário da economia, nunca atingiu uma dimensão nem uma solidez significativa em Portugal. Atingiu apenas durante escassos 2 ou 3 anos após o 25 de Abril, foi o período curto, único, em que o setor secundário absorveu mais força de trabalho do que o setor primário e o setor terciário. Rapidamente a economia portuguesa se terciarizou. Portanto, tornou-se uma economia de serviços esses que naturalmente sempre mais concentrados nos espaços urbanos, sempre mais situados na faixa litoral do país e, portanto, criou-se aqui uma lógica de ciclo vicioso, de algum modo, em que a população vai se concentrando nessas faixas litorais. Neste mapa dá para perceber as tonalidades de azul são as únicas onde, nos últimos 10 anos, isto é apenas na primeira década do século XXI, onde a população aumentou. São as unidades municipais onde a demografia, a população se concentrou mais. De resto, no interior do país
foi-se desertificando, à medida que a agricultura se foi esvaziando, as pessoas e a rede escolar foi alcançando zonas do interior que até então não tinham possibilidade de oferecer oportunidades aos jovens para se qualificarem. Tudo isso contribuiu para uma concentração cada vez maior e cada vez mais rápida nesta faixa litoral, deixando hoje, digo nos últimos 3, 4 anos, vêm-se encerrando os poucos serviços que restavam nessas regiões do interior, como seja, por exemplo, os Correios, como seja as secções de finanças, secções do Estado e as próprias autarquias que foram desaparecendo em muitas destas regiões relativamente desertificadas, criando aqui, digamos, uma situação de um autêntico país dual, portanto, uma divisão muito grande entre o litoral e o interior, deixando, de facto, as regiões do interior um Portugal muito bonito para quem quer visitar e, portanto, há quem diga, e se calhar essa é a estratégia que está por detrás, Portugal de ser apenas uma estância de férias para os turistas alemães, ingleses, holandeses, etc., mas os projetos de desenvolvimento reais em termos de indústria ou em termos de agricultura, numa perspectiva de modernização, praticamente não existiram. E esse é um dos erros que muitas vezes é apontado, nomeadamente ao período de governação do atual presidente, que é Cavaco Silva, que aceitou, enfim, todas as condições e contrapartidas da adesão à União Europeia que se traduziram no desmantelamento da agricultura tradicional, sem uma subsequente modernização, no desmantelamento também da pesca e de várias atividades tradicionais que podiam contribuir para manter as populações e as comunidades locais ainda vinculadas às suas raízes e às suas origens e que, porventura, agora, numa situação de crise, poderiam mais facilmente suprir as dificuldades e a situação, digamos, de pobreza e de miséria que muita gente está sofrendo neste momento em Portugal. Peço desculpa, estou a andar para trás quando queria andar para a frente. Aí temos alguns dados relativamente à evolução, nomeadamente em setores como a educação, onde os indicadores são realmente muitíssimo positivos nas últimas décadas. Houve avanços indesmentíveis e muito vincados, muito importantes, nos indicadores da educação em todos eles, da educação e da ciência. Houve avanços muitíssimo significativos. O número de doutorados, por exemplo, multiplicou num espaço muito curto. Em termos de formação científica e de investimento científico, foi, digamos, dos setores onde os avanços são mais evidentes nos últimos 10 anos, até a entrada nesta fase de crise. O Serviço Nacional de Saúde, que é um sistema de saúde pública, digamos, universal, é reconhecidamente um dos melhores na escala internacional, inclusive melhorou a sua posição no ranking já depois da crise. Portanto, entre 2012 e 2013, Portugal ocupava o sistema de saúde, segundo a Health Consumer Ranking Powerhouse, que é uma instituição que avalia a situação nas áreas da saúde a nível internacional. Portugal ocupava o 25º lugar num conjunto de 35 em 2012 e passou para 16º. Portanto, apesar da crise e apesar das dificuldades que estamos a viver também, que se fazem sentir no campo da saúde, onde tem havido privatização de diversos serviços, onde a austeridade também incide diretamente nos vários agentes da saúde, nos médicos, nos enfermeiros, na falta de equipamentos, etc. Mas, apesar disso, este setor da saúde tem funcionado. Inclusive, até posso referir que alguns colegas e amigos aqui do Brasil que por contingências e adversidades de momento precisaram de utilizar o Serviço Público de Saúde em Portugal e eles saíram de lá muito bem impressionados com o funcionamento das instituições hospitalares em Portugal. Tem-se vindo no campo do emprego, por exemplo, que é uma das áreas obviamente decisivas que a gente tem que atender. Tem havido uma incidência muito grande dos níveis de desemprego, designadamente nos setores mais jovens e mais qualificados, mas apesar disso, por exemplo, este dado que tem aqui à vossa frente, respeitando frente a 2011, ainda, digamos, revela um valor, digamos assim, do emprego, do volume de emprego nos qualificados com ensino superior muito significativo.
Em todo o caso, importa também dizer que desde finais da década de 80 ao longo dos anos 90, a precariedade no emprego começou a fazer-se sentir de uma forma muito, muito visível. Eu tenho aqui um gráfico. Precariedade no emprego, onde, de facto, o novo emprego criado, a partir, sobretudo, da década de 90, passou a ser, principalmente, em termos de, com contratos de vínculo a curto prazo, a termo certo, ou situações de trabalho a tempo parcial, situações de terceirização, situações que se têm vivido também aqui no Brasil e que em Portugal foi muito notório. Nos anos 90, quando ainda vigorava uma legislação, um quadro relativamente protecionista dos direitos do trabalhador, que até meados dos anos 2000 a legislação de trabalho, digamos, dificultava despedimentos, protegia o trabalhador, obrigava as entidades patronais a indemnizações muito significativas, tudo isso que agora está, digamos assim, a retroceder neste cenário de crise. Mas, digamos, a tendência para a flexibilização, a tendência para a precarização generalizada, para a fragmentação da produção e dos próprios processos de trabalho, portanto, a tendência para uma fragilização crescente da classe trabalhadora assalariada, do modo geral, e do campo sindical em particular, já se vinha fazendo notar há muito tempo, não é, portanto, resultado apenas da crise. A crise, o que fez nestas áreas, como em muitas outras, o que fez foi acelerar todos esses processos, agravá-los muito drasticamente. As desigualdades sociais também em Portugal têm sido muito vinculadas, sobretudo se nós olharmos para, enfim, para as camadas mais finas daqueles que recebem mais, não é? Embora, considerando os habituais critérios, enfim, dos índices de Gini, do coeficiente Gini ou da comparação entre os 20% que ganham mais e os 20% que ganham menos, até 2009 houve uma certa estabilização e até uma ligeira redução. Mas a partir de 2009 e com a chegada da crise já se nota uma viragem nessa tendência, considerando os tais a média dos 20%. Se passarmos dos 20% para os 10%, ou para os 5% ou para o 1%, evidentemente que essa disparidade de rendimentos e esse acentuar da desigualdade se torna ainda muito mais intenso. Este gráfico aqui refere, no campo da distribuição do volume de renda e, portanto, salarial, mensal, as diferentes especialidades e categorias socioprofissionais, digamos assim, que se situam entre os 0,1% mais ricos, os 0,01% e os 0,1%, são essas as indicações que estão nesse gráfico. E aqui também este gráfico dá para perceber que uma larga parte do tecido da força de trabalho portuguesa tem, de facto, uma média salarial muito baixa comparativamente com os padrões europeus. Portanto, só os 5% que ganham mais recebem acima dos cerca de 2.500 euros em média. As desigualdades sociais, como eu disse, foram mais ou menos estabilizadas até 2009, 2010, e aqui, de acordo com, enfim, os indicadores de privação material se reduziram até 2011, 2012, mas a partir daí vêm-se acentuando. O índice de Gini também, e aquela variação entre os 10% mais ricos e mais pobres tem-se vindo progressivamente a intensificar. Uma citação de um responsável dos serviços de ciência da Fundação Gulbenkian, que ainda há dias escreveu um artigo no Jornal Público com esta síntese que eu partilho inteiramente. Foi o capital que fomentou que vivêssemos acima das nossas possibilidades. Isto era um slogan que, digamos, o governo invocou para denegrir, digamos, a propensão consumista da classe média e do funcionalismo público, seduzindo-nos com duches perfumados de crédito barato para aumentar o consumo interno durante os anos loucos da introdução do euro. Assim embalado, conseguiu o capital ir vivendo muito acima das suas possibilidades, num clima de festa. E hoje está-se a ver isso. A situação de crise, obviamente que trouxe mais desemprego,
trouxe mais precariedade, trouxe mais pobreza, trouxe mais encerramentos de empresas e falências, e este gráfico aqui apresenta não apenas as falências das empresas, mas as falências das próprias famílias, e revela que a partir de 2011 já começaram a ser maiores as falências a título individual e a título familiar do que nas próprias empresas. Aqui iria passar depois para uma apresentação de dados relativamente às especificidades de Portugal no que diz respeito às opiniões dos portugueses quanto às suas preocupações e principais razões da crise, mas antes disso, deixa-me mostrar aqui alguns dados sobre movimentos sociais que ocorreram em Portugal, movimentos e greves neste caso, desde 2010. Tivemos uma sucessão muito significativa de ações grevistas e também de manifestações. Esse é um ponto que eu depois no final quero tirar algumas conclusões. Em alguns momentos dessas ações coletivas, dessas manifestações e dessas greves, houve tentativa de articulação entre o setor organizado, digamos assim, o campo sindical por um lado, e os movimentos menos organizados e mais espontâneos por outro lado. Mas essa articulação não foi fácil, não foi sustentada e não se tem conseguido manter. Há uma relação que eu diria, ao mesmo tempo de complementaridade, mas também de tensão entre os dois campos. Talvez um ponto de semelhança com o Brasil. Será talvez um tema que a gente no final podemos refletir, se vocês entenderem. Estes dados aqui neste quadro são respeitantes a um survey que existe regular na Europa. Isto são dados de 2012, e referem-se, neste caso, às idades dos participantes em manifestações ao longo do ano de 2012, onde naturalmente se nota uma presença muito significativa de jovens abaixo dos 34 anos nessas manifestações, e, enfim, umas mais visíveis do que outras, umas mais abrangentes do que outras, etc. E esse outro quadro que está antes refere-se àqueles manifestantes que afirmaram ser sindicalizados ou ter deixado de ser sindicalizados ou nunca terem sido sindicalizados. E isto dá também para nós percebermos um pouco, embora isto sejam sempre percentagens relativas, é preciso ter em conta isso, são apenas daqueles que, tendo-se manifestado, revelaram a sua filiação ou não filiação nos sindicatos. Dá para ver um volume muito significativo, e está aqui variações muito notórias também entre diferentes países. Por exemplo, a República Checa é um caso muito distinto dos outros, e também Portugal, curiosamente, onde o peso dos não sindicalizados, comparativamente com o peso dos sindicalizados nessas manifestações, é extremamente desequilibrado e muito mais favorável aos não sindicalizados. Noutros casos há um equilíbrio maior, mas em todo o caso o que se nota é que não há, digamos, uma coerência, nem muito menos uma coincidência entre aqueles que são filiados e aqueles que participam nas manifestações. E importa também chamar a atenção para o seguinte: os não sindicalizados não significa que sejam trabalhadores que, por iniciativa própria, decidiram não se sindicalizar. Tem que ver com o desemprego, tem que ver com a aposentação, tem que ver com situações diversas de segmentos que foram saindo do campo laboral regular. Esta é uma sondagem de opinião relativamente a Portugal, feita em 2012, na sequência de várias manifestações que tinham existido, em que foi perguntado a uma amostra representativa da população quem é que acham que dá mais voz às preocupações da sociedade. No caso, este foi certamente um momento em que o Presidente estava em relativamente alta, porque estes 22% neste momento são certamente muito abaixo disso, dadas as várias intervenções um pouco inócuas por um lado e infelizes por outro lado do nosso atual Presidente da República, e certamente que os seus índices de popularidade estão bastante abaixo desse valor. Em todo o caso, o que é aqui de destacar é
a importância muito escassa que os portugueses atribuíam aos sindicatos e aos partidos políticos enquanto seus representantes, não é? Aquilo que a democracia é suposto ser, digamos, o principal pilar da democracia, que são os partidos políticos, e na sociedade organizada, que são, em grande medida, os sindicatos, vejam como eles têm perdido crédito e têm perdido, digamos, a adesão e a confiança da maioria da população portuguesa. E aqui outros gráficos atrás também curioso. 66% das pessoas concordavam nesta data que quem é que protege... os 66% achavam que os portugueses estão pouco ou nada protegidos. 68% também pouco ou nada protegidos em relação às pressões excessivas do poder económico. 44% pouco ou nenhuma margem de manobra relativamente a tomar decisões independentemente da situação económica internacional, 45% pouco ou nenhuma concordância com a margem de manobra dos portugueses para tomar decisões independentemente da vontade dos governos de outros países. E, portanto, a percepção de que a presença da Troika, a presença do programa de resgate, a pressão exercida pelos países com mais poder, efetivamente, na União Europeia, como é o caso da Alemanha, nomeadamente, já se faziam sentir nessa altura. Este gráfico que eu estou aí a mostrar, relativamente a um conjunto de instituições e de dimensões da vida social e da vida económica, tribunais, preocupação com os direitos das minorias, a qualidade da informação e dos mídia, enfim, a eficácia das eleições, as alternativas, a confiança no governo, etc, etc. Portanto, mostra aqui que há uma discrepância muito notória da parte dos portugueses em relação à importância atribuída a determinadas instituições e ao seu grau de desempenho, digamos. Vejam ali, por exemplo, o caso dos tribunais. Ter tribunais equitativos é manifestamente importante para os portugueses, mas apenas 4,7, isto numa escala entre 0 e 10, reconhecem, digamos, a sua eficácia. E noutros itens aí, como aqueles relacionados com a pobreza, por exemplo, 8,7 em termos de importância, 3,9 em termos da eficácia no combate à pobreza. E isto aqui também mais um gráfico sobre opinião. A percentagem de pessoas concordavam com a ideia de que os políticos apenas se preocupam com os seus próprios interesses, 78%. Imagino que atualmente devem ser mais. As decisões políticas no nosso país favorecem sobretudo os grandes interesses económicos, também na ordem dos 78%. Os políticos não se interessam pelo que as pessoas, como eu, pensam, 75%. Bem, há toda uma série de indicadores. Por exemplo, este gráfico aqui mostra que isto foi feito também em 2012, 56%, e eu aqui colocaria a palavra apenas 56%, concordavam que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. Ou seja, 44% das pessoas inquiridas, digamos, estarão abertas à possibilidade de um regime não democrático como sendo mais eficaz do que a própria democracia. De resto, os últimos dados que têm surgido em termos de surveys e de inquéritos de opinião na Europa são extremamente preocupantes, não apenas por causa da abstenção se vir a agravar cada vez mais, mas também porque a confiança nas instituições, nos governos, nos parlamentos, nas instituições democráticas em geral, é cada vez mais escassa. E, portanto, estamos perante todo um conjunto de riscos de desintegração social. Em Portugal, o alastramento da precariedade, o aumento exponencial do desemprego, a falta de perspectivas e de oportunidades para a juventude, que está a intensificar fortemente os fluxos de uma nova geração de imigrantes, estes qualificados, ao contrário
da geração dos anos 60 e que estão a integrar as economias mais avançadas da Europa, que estão a fugir para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, etc., em busca de um emprego minimamente decente, não é? Tudo isso são recursos que o Estado português investiu, são recursos públicos, nomeadamente porque a esmagadora maioria desses jovens foram formados pelas universidades públicas, não é? E neste momento estão a beneficiar sobretudo as economias já bastante mais avançadas do que as portuguesas. As taxas de risco de pobreza têm-se mantido muito altas, na ordem dos 18-19%. Os programas sociais estão também em risco de poderem colapsar dentro de algum tempo com estas tendências demográficas de envelhecimento da população, etc, etc. Portanto, há todo um conjunto legislativo que neste contexto de austeridade levou o Governo e o Parlamento a aprovar medidas de facilitação dos despedimentos, de cortes salariais que em certos setores socioprofissionais já atingiram entre 25% e 30%, noutros 20%. Portanto, poupando apenas a faixa daqueles que realmente recebem menos, mas, portanto, com cortes efetivos, não é apenas a questão do não acompanhamento inflacionário e não estamos sequer a considerar o aumento dos impostos, todo um conjunto de medidas restritivas, de medidas fortemente violentas, que estão, de facto, a empurrar aquilo que foi uma certa classe média portuguesa para a beira do empobrecimento rápido e da proletarização, não é? Aquilo que nós em Portugal temos vindo a analisar enquanto setores de uma classe média assalariada, da força de trabalho mais qualificada, daquela que esteve presente sobretudo na administração pública, com empregos mais seguros, com empregos mais estáveis, com carreiras que até há 5, 6 anos atrás funcionaram, que permitiram às famílias e aos trabalhadores poderem recorrer a créditos, que beneficiaram inclusive do crédito com juros baixos até um determinado momento e, portanto, contribuíram indiretamente também para o endividamento da dívida portuguesa, para o aumento da dívida portuguesa, e que a partir do momento em que estes indicadores de austeridade e esta situação de crise, de desemprego, de atrofia da economia começaram a fazer-se sentir, portanto as dificuldades económicas bateram à porta de muita gente que até então não tinha sequer essa ideia, não imaginava sequer que um dia poderia encontrar-se nessa situação de desespero. Portanto, um clima de crispação social que foi alimentado não apenas pelo setor tradicional da força de trabalho, que foi vítima de reestruturações muito profundas, nomeadamente na indústria, à medida que a economia se abriu com a globalização a partir dos anos 80, em que a facilidade de comércio com certos continentes, como o subcontinente asiático, nomeadamente, fazendo chegar produtos que tradicionalmente eram produzidos em Portugal e na Europa, calçado, têxteis, etc., têxteis, e, portanto, isso que levou à falência também centenas e centenas de empresas, contribuiu também para uma situação de desemprego generalizado nesses setores tradicionais, mas a isso juntou-se, no período mais recente, a miséria e o risco de pobreza absoluta também entre famílias e setores da chamada classe média assalariada. É nesse sentido que eu entendo que uma boa parte destes movimentos, movimentos de protesto, eu vou ver se encontro aqui um outro quadro, que começaram em 2011, se prolongaram 2012 e 2013, ultimamente não tem havido momentos de grande intensidade em termos de manifestações públicas, mas há, digamos assim, um clima latente de crispação, de descontentamento, até de patologias sociais em diversas dimensões que se fazem sentir, na questão da saúde, por exemplo, na questão das consultas médicas às quais as pessoas não vão, dos medicamentos aos quais as pessoas não têm dinheiro para os adquirir nas farmácias, etc. E, portanto, tudo isso deu origem a uma sucessão de momentos de protesto, momentos de indignação. Aqui estão alguns desses momentos, o primeiro dos quais foi em março de 2011, a chamada geração
geração Arrasca. Arrasca significa, num termo, no jargão popular português, significa estar aflito, estar muito à beira do desespero. Aplica-se em diversas situações e esta designação foi afirmada pelos próprios jovens que dinamizaram estes movimentos, e isto por resposta a um clássico texto que se designou Geração Rasca, e rasca, o termo significa pobre, significa ruim, significa degradado, significa mau, não é? Porque em tempos, nos anos 80, houve uma célebre manifestação de jovens do ensino médio contra a então Ministra da Saúde, que queria implementar exames nacionais, e eles baixaram a calça e mostraram o rabo à Ministra e escreveram slogans no próprio rabo de uns dos outros, e isso deu origem depois a um texto de contestação muito crítico, chamando Geração Rasca, geração sem ideias, sem iniciativa. E então é por diálogo com essa célebre frase que estes jovens chamaram não rasca, mas arrasca, no sentido de que estão aflitos, sem alternativa, sem emprego, sem futuro, etc. Eu estou fazendo esta referência porque o modo como esta manifestação foi organizada, foi convocada, foi mobilizada, o impacto que teve na mídia, o impacto inclusive internacional que teve, e o efeito até de contágio que adquiriu na vizinha Espanha, logo um mês e pouco depois, houve depois toda uma série de manifestações do chamado M15M, a partir de maio desse mesmo ano de 2011, foi extremamente importante, porque foi uma autêntica rebelião quase que espontânea. 5 ou 6 jovens, através do Facebook, convocaram esta manifestação, e as praças das principais cidades portuguesas encheram-se, mas encheram-se um pouco à semelhança do que aconteceu o ano passado aqui no Brasil, ao ponto de toda a mídia, todos os agentes políticos ficarem surpresos com a dimensão e com a intensidade, digamos assim, da crítica. Uma crítica que, obviamente, não era, nem podia ser uma crítica politicamente orientada, com uma ideologia clara, com um viés que a gente pudesse dizer se era de esquerda ou se era de direita. Não, o que havia era uma mistura muito grande de slogans, uma dinâmica ao mesmo tempo coletivista, por um lado fazendo apelo a valores da democracia participativa que vivemos em Portugal nos anos 70, logo a seguir à Revolução de 1974, fazendo apelo a esse período de sonho, de expectativa, de vontade de emancipação generalizada dos portugueses. Mas, por outro lado, também sinais de individualismo, sinais de descrença e, sobretudo, uma grande desconfiança em relação à democracia, em relação às instituições democráticas. Esta manifestação foi, portanto, uma viragem, foi um paradigma. Depois disso, já em 2012, a outra mais importante, no caso de Portugal, foi esta que está aqui abaixo, designada que se lixa a Troika. Foi este, mais uma vez, também um slogan, uma vez mais também convocado a partir das redes sociais e do Facebook, e que esta bateu todos os recordes, uma vez mais de 1 milhão de pessoas no conjunto de mais de 10 cidades em Portugal, principalmente em Lisboa e no Porto, que de facto abalou o debate público em Portugal nesse período, deixou desnorteados e meio sem saber como responder as forças políticas organizadas da esquerda ou da direita, incluindo os partidos políticos, incluindo o campo sindical. É claro que pelo meio houve outras iniciativas interessantes, designadamente já aqui em 2013, quando eu já estava no Brasil, este ciclo de protestos sob o slogan Grândola Vila Morena, e que ficou conhecido como as Grandoladas. Grândola Vila Morena é uma canção cantada pelo Zeca Afonso, um cantor da música de intervenção que vem desde o tempo da Resistência, já falecido, mas essa Grândola Vila Morena é inspirada numa cidade da Alentejana, da minha região por acaso, que fica ao sul de Lisboa e que tem uma tradição de grande coletivismo, de combatividade, portanto uma região onde o Partido Comunista durante o salazarismo teve uma penetração maior e, portanto, é um discurso muito de partilha, muito de solidariedade. Grândola Vila Morena, o povo é quem mais ordena, digamos, é a frase mais repetida nessa canção. E essa canção foi senha dos militares do 25 de Abril, quando fizeram a revolução que derrubaram o regime do Estado Novo em 1974. E então estes jovens, agora em 2013, reapropriaram esta música
política e, digamos, usando o slogan, tiveram uma série de iniciativas. Algumas delas bastante criativas e que eu acho que mostram também como as novas formas de combate e de corrosão da vida política têm vindo a multiplicar-se. Por exemplo, havia vários ministros, mas um deles em particular que foi denunciado como tendo um falso diploma de formação superior, como sendo, digamos, um corrupto, etc., e que foi de tal maneira perseguido e as suas ações boicotadas, com grupos de jovens sentados na primeira ou na segunda fila do auditório onde ele ia fazer a palestra, que de repente começavam a rir todos às gargalhadas coletivamente, atrapalhando a intervenção do ministro, ou começando a cantar o Grande La Vila Morena. Foi um ciclo das chamadas granduladas que teve, de facto, também, teve pelo menos alguma criatividade e ajudou a corroer a imagem de alguns políticos e contribuiu para obrigar a reformulações governamentais alguns meses depois. Em suma, eu não sei quanto tempo é que me falta, já estou talvez nos 45, eu ia talvez passar a concluir com uma referência também àquilo que nós, a propósito destes movimentos e destas respostas sociais da sociedade civil, mesmo de setores não organizados da sociedade civil, no caso europeu, estes protestos sempre estiveram muito claramente vinculados àquilo que nós podemos chamar hoje uma rematerialização da ação coletiva. Isto é, os valores materiais, os problemas materiais, como sejam os problemas do emprego, os problemas do acesso a determinado tipo de serviços, as necessidades primárias das famílias que não são supridas, digamos, por oposição, por contraponto com aquilo que foram os movimentos dos anos 60 e dos anos 70, onde o chamado pós-materialismo teve uma certa presença, eram as lutas pelo ambiente, pela libertação da mulher, enfim, pelo direito à diferença, pela paz, etc. Voltaram a ser de novo na Europa do Sul e em Portugal, as preocupações materiais a estar à frente. Isto ajudou-nos, a dada altura, a colocar a hipótese de que, uma vez que há setores novos que estão indignados, que se querem mobilizar, que se mobilizam por outras vias, que têm outro tipo de condições de sociabilidade, de partilha, de debate público, como é o caso dos jovens que usam sobretudo o ciberespaço e o ciberativismo. São, digamos, elementos novos que não existiam há algumas décadas atrás e que nós temos que tentar entender enquanto fatores que contribuem para a inovação nas formas de intervenção pública. E aquilo que nós achamos é que, para além dos problemas materiais voltarem a estar na linha da frente, e a questão do emprego, a negação do futuro, portanto, sendo talvez a principal preocupação, seria aí, digamos, o surgimento de condições para que uma reaproximação entre a chamada crítica social ou crítica materialista se pudesse juntar com dinâmicas mais relacionadas com impulsos geracionais, com buscas identitárias na esfera pública, novas formas de intervir politicamente, e isso pudesse facilitar uma reaproximação entre o campo organizado do sindicalismo, nomeadamente, e o campo dos novos movimentos sociais. Mas, para além disso, em termos da composição social destas novas camadas, nós entendemos o seguinte: são setores que têm outro tipo de recursos, que, para além de serem ou estarem inseridos no mercado de trabalho, estão muitas vezes inseridos de uma forma bem mais precária do que há 2 ou 3 gerações atrás. Não há o sentido da segurança no emprego, têm empregos a tempo parcial, mudam rapidamente de emprego, muitos não têm sequer no horizonte a possibilidade de aceder a um emprego, mas ao mesmo tempo têm recursos de formação, recursos educacionais, recursos de qualificação, dominam as tecnologias, têm um nível, digamos, de escolarização muito mais elevado do que os seus pais ou os seus avós, e, portanto, num certo sentido, eu pessoalmente vejo aqui, por um lado, uma dinâmica de grupo, uma dinâmica coletiva que tem um impacto político,
não é? E que pode ter um impacto político muito forte na esfera pública, mas por outro lado vejo também impulsos, vejo aquilo que nós chamamos pulsão, uma pulsão de classe média. Isto é, a necessidade, o desejo de adquirir bens, de adquirir modalidades de estilos de vida, de consumo, determinado tipo de equipamentos, determinado tipo de sonhos que têm uma marca de classe média, que têm algum efeito, digamos, naquilo que foram os padrões de referência das classes médias, digamos, mais acomodadas e mais instaladas. Então, isto leva-nos a um conceito que eu apropriei um pouco do Guy Standing, de status truncado. A ideia de que há um status, uma dissonância de status, por um lado, um estilo de vida, um conjunto de referenciais em termos de valores, em termos de códigos, que foram alimentando uma trajetória que se esperava ascendente, mas que de repente, perante a chegada abrupta da crise, e é com brutalidade que ela de facto chegou e começou a atingir estas novas camadas, há aqui uma dissonância de status que, digamos, não traz propriamente uma coisa nova, mas agrava brutalmente o descontentamento e o sentimento de indignação. Não é? E é esse sentimento de indignação, que ao mesmo tempo é de frustração, de protesto, de raiva, de revolta, que nós vimos nas ruas. Que nós vimos nas ruas nestes momentos que eu aqui referi, com oscilações, com, digamos, há alguns setores onde claramente há slogans mais à esquerda, mais solidaristas, mais politizados, mas por outro lado também há alguns outros slogans onde se nota claramente o efeito de um certo individualismo, de uma certa apelo da própria performance individual, por exemplo, o impulso para a difusão rápida daquilo que está acontecendo e que todo mundo filma com os iPods e com os novos equipamentos e que colocam de imediato no próprio Facebook, faz parte, creio eu, e isto é apenas, obviamente, uma hipótese especulativa, mas faz parte, acho eu, de uma ânsia de identificação, de um déficit de identidade coletiva que a geração atual, a juventude atual, não está a ter condições, digamos, de partilhar, porque lhe retiraram o espaço público, físico, no sentido da rua, no sentido do bairro, no sentido da sociabilidade que alguns de nós, os mais velhos, teríamos enquanto éramos jovens e adolescentes, e que hoje em dia nos grandes centros urbanos, principalmente nas periferias, não há condições para que isso aconteça. De algum modo, eu penso que a atual juventude busca na internet, no contacto com aqueles que estão à distância, algum tipo de compensação para essa ausência de possibilidades de convivialidade, mais de proximidade, e, portanto, há uma espécie de... Há uma componente estética e, ao mesmo tempo, existem formas de ação política, de proximidade, que, para alguns autores, são de pós-política. Isto é, do ponto de vista da consciência, do ponto de vista de referenciais ideológicos, não se trata de uma política, de uma consciencialização para mudar o mundo, mas trata-se de ímpetos do grupo, do coletivo. O grupo, a dinâmica de grupos tem uma capacidade plástica de atração, de mimetismo, de arrastamento dos jovens uns em relação aos outros, que são de facto impressionantes e que a psicologia social tem vindo até a estudar nos últimos tempos. Há, portanto, talvez em emergência, novas formas de exercício da cidadania, de uma cidadania menos formal, talvez mais invisível. Talvez haja um certo radicalismo de pulsões semi-consciente, semi-inconsciente, que nós temos que saber descodificar e interpretar enquanto cientistas sociais. Mas, obviamente, que nesta altura ninguém tem respostas acabadas, definitivas. O Brasil está aí. No ano passado houve uma série de situações, digamos, do ponto de vista analítico e dos cientistas sociais, fascinante, mas perturbante também do ponto de vista, enfim, político. Não sabemos qual é que será o desfecho de um caudal de contestação se ele atingir proporções para além daquilo que é o aceitável, porque tanto pode a coisa descambar para uma viragem, uma ruptura num sentido progressista, como pode também dar voz a que novos populismos, novos slogans salvadores, anti-democracia, anti-instituições e anti-liberdades possam atrair uma parte significativa, manter a proximidade, manter a comunicação
e exercer uma certa pedagogia sobre as novas gerações, porque houve uma burocratização excessiva, e está acontecendo mesmo por parte de partidos de esquerda, uma atração burocrática, uma nova classe novo rica da política que ficou indiferente e insensível a estes apelos, porque de facto estes apelos também são linguagens novas, não tão fáceis de descodificar como as linguagens do passado, mas eu acho que é urgente tentar descodificá-las e atraí-las para o campo democrático. Obrigado. Nós vamos abrir agora o debate. E a nossa proposta é de fazer blocos, 2, 3 questões, depois nós repassamos para o Elísio, poder estabelecer um diálogo. Então, quem quiser se inscrever, infelizmente, acho que vai ter que vir para frente, que nós temos só nosso microfone fixo na mão. Tá? Quem quisesse... Eduardo, primeiro. Obrigado, professor, pela belíssima exposição, muito rica, muito elucidativa. A pergunta é basicamente o seguinte, ou seja, o receituário até agora implementado pela Troika, muito centrado na questão da austeridade, e nós já sabemos quais os resultados que isso provoca em termos de degradação da rede de proteção social, a perda de direitos, a escolha de culpados, basicamente os direitos sociais, os servidores públicos, os funcionários públicos, ou seja, um ataque ao estado de bem-estar social até onde ele foi minimamente construído. Agora, a questão é, nós até agora fizemos, quando eu digo nós, digo esse campo mais crítico a esse modelo financista neoliberal que vem sendo implementado, uma fortíssima e ampla e aguda crítica da economia política neoliberal. Agora, a grande questão é, qual é a alternativa de desenvolvimento que nós estamos, de fato, construindo para que nós possamos substituir essa nossa crítica e aprofundá-la, mas, ao mesmo tempo, construir essa alternativa. E aí a questão é, no grau que se tem hoje de interligação, de interconexão, de interpenetração das economias e das sociedades, seja da União Europeia, seja da zona do euro, ou seja, não é mais possível nós pensarmos soluções e alternativas meramente nacionais. Temos que pensar uma alternativa supranacional, não só apenas no continente europeu, mas nós pensarmos uma política macro global, do ponto de vista mundial, para que nós possamos redirecionar os atuais fluxos monetários financeiros para uma nova construção teórica, uma nova construção de política econômica para garantir o desenvolvimento centrado na produção e no emprego. Queria que fizesse uma consideração sobre isso. Obrigado. Vamos lá, que vou fazer 2 perguntas, enquanto... A primeira pergunta, Elísio, queria que você fizesse uma reflexão, uma relação entre esses novos movimentos sociais e o sindicalismo. Você mostrou que uma parte importante do movimento sindical, uma parte importante dos manifestantes são ex-sindicalizados, que até pode ser natural, porque estão desempregados, ou nunca foram sindicalizados, que é a parte mais expressiva, inclusive nos países daquele gráfico que você mostrou. Mas eu queria que você trouxesse para a gente elementos para pensar como que o movimento sindical reagiu às manifestações sociais. Né? Que diálogo com esse movimento sindical estabeleceu com esses novos atores que foram surgindo, emergindo de uma forma muito espontânea, que eu estava falando, 6 jovens começam pelo chamar e criam grandes movimentos de jovens ocupando as praças públicas. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que é aí que você traz aqui uma questão, traz aqui uma observação, dizendo que as manifestações atuais, diferentemente das manifestações do final dos anos 60, elas têm como preocupação fundamental, de novo, a busca de uma materialidade, ou seja, de melhorar a condição de vida das pessoas do ponto de vista material.
E as manifestações anteriores, se você pegar 68, Paris, né, eram manifestações muito mais em torno da liberdade, em torno da afirmação da identidade, da afirmação da individualidade, contra as estruturas burocratizadas, as manifestações pela paz, o movimento hippie, de contestação daquela sociedade de consumo. Então, era um movimento feminista, movimentos pela liberdade. Então, se essa é uma questão, hoje a questão da materialidade volta num continente, vamos chamar, que conseguiu um certo patamar de condição de vida melhor, por exemplo, que o nosso, que a América Latina inteira, que a Ásia inteira, que a África inteira, ou seja, que, de certa forma, incorporou uma parte dos de baixo na sociedade de consumo. Tá? Então, eu queria que você desenvolvesse mais essa condição, mas queria também chamar a atenção para um outro aspecto. Tem muitos autores que, até pouco tempo atrás, afirmavam assim, que também as questões coletivas de segurança, isso não era uma preocupação muito do jovem. Que pega aquele livro, por exemplo, do Sennett, A Corrosão do Caráter, diz, o jovem, mais jovem, não prefere o mundo da previsibilidade do pai, da segurança, da seguridade, prefere o mundo da incerteza, do desafio permanente. Você acha que isso tem alguma relação com essas novas manifestações aqui que surgiram de uma forma tão contundente nesse período recente? Então, são as três questões. Tá. Pode ser. Professor, mas eu tenho uma curiosidade. Meu nome é Antonio Braldo, eu estou fazendo especialização em economia. A minha curiosidade é saber quanto dinheiro foi despejado no dinheiro público desde 2008, 2009, foi despejado em bancos privados na Europa. E a outra é se os partidos políticos, que não têm mais representatividade quase, e os sindicatos, a tendência é cíclica de voltar ou não tem mais retorno? Vamos passar por isso, daí a gente faz um outro bloco depois, tá? Ok. Vamos então começar. A questão do Eduardo, a questão da Troika e da crítica, qual é que é a alternativa, interconexão com... Eu penso que, de facto, o mundo hoje está muito mais interconectado do que estava há umas décadas atrás, por força da economia, por força de múltiplas interdependências, por força, enfim, da globalização em geral, por força também da mídia, não é? E dos mercados, etc. É um debate que eu não tenho uma resposta muito, digamos, definitiva relativamente a isso. E, nesse momento é um debate que está em cima da mesa em Portugal. Em Portugal, por exemplo, muita gente já defende a saída do euro e a saída da União Europeia, ou o fim da moeda única, não é? Mas eu não defendo, eu quero acreditar que devemos tentar lutar por uma resposta diferente para os problemas europeus, na escala da Europa. Não é? Eu acho que sem isso nada pode ser feito neste momento, neste quadro. Enquanto as coisas não atingirem um nível tal, digamos, de não retorno, em que talvez os próprios países ricos, um dia qualquer, venham eles mesmos a optar por fazer duas Europas ou por desistir, digamos, deste projeto. Por enquanto não é esse o caso. Aliás, as últimas sondagens mostram que na Alemanha, por exemplo, a Alemanha é o país onde há maior volume dos eleitores favoráveis à Europa, favoráveis ao projeto europeu, na medida em que, obviamente, é porque eles foram, economicamente falando, dos maiores beneficiários, inclusive da própria crise, não é? A nível bancário, por exemplo, não é? Mas também a nível económico e antes da crise. E isso também foi um fator que contribuiu para a crise, porque aí o endividamento das famílias beneficiou as exportações da Alemanha, não é? E se não houvesse poder de compra, poder aquisitivo nos países do sul da Europa, a economia alemã não teria crescido da mesma forma que cresceu ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, não é?
E, portanto, não seria, enfim, a China ou o mercado chinês por si próprio que iria substituir tudo isso. Por isso, em termos de alternativa, eu acho que é importante que se faça, seria importante que a Europa, inclusive, aproveitasse esta conjuntura este momento eleitoral para fazer um balanço e uma reflexão mais alargada, um debate público mais transversal sobre as próprias responsabilidades da própria Europa na situação em que se encontra, não é? Não apenas esta situação de crise, mas o que é que falhou no projeto europeu, não é? E com certeza muitos dos economistas que aí estão sabem muito bem disso. A própria decisão da criação do euro ou da moeda única foi desde logo mal pensada, porque as vítimas foram sobretudo os países da periferia, que aceitaram com grande facilidade as decisões que interessavam principalmente aos mais ricos e mais poderosos da Europa. Seria importante fazer um balanço crítico e autocrítico da parte da própria Europa. E, por outro lado, esta situação de crise também será, a meu ver, um bom contexto para que a Europa perca a arrogância que já teve no passado. Porque quando se projetou este programa de consolidação da União Europeia, certas premissas de domínio na tecnologia, na ciência, na economia, etc., do mundo global, estiveram lá, embora não fosse de uma forma muito explícita, mas nós sabemos que estiveram, e portanto a Europa não foi suficientemente humilde, inclusive na relação com outros continentes, com continentes do Sul, do Hemisfério Sul, que contribuíram historicamente também para que os avanços tecnológicos e científicos viessem a ocorrer na Europa. E por isso, essa conexão com a herança histórica devia também estar em cima da mesa na reflexão. Em Portugal, também o poder dominante na economia ou na política não faz sequer a referência a esses aspectos. Mas nós fazemos. Há algumas instâncias mais críticas, como é o caso do centro a que eu pertenço lá em Coimbra, temos dedicado especial prioridade a estudos com países do Sul, com continentes do Sul, justamente no sentido de olhar de um modo diferente o pós-colonialismo e a experiência colonial da Europa, não é? Porque a nossa preocupação é com o mundo, a nossa preocupação não é jogar uns contra outros, a preocupação é com o mundo, se é possível ou não é possível uma economia mais desenvolvida, mas que não agrida necessariamente, da forma ostensiva como tem acontecido, digamos, uns povos para benefício de outros povos, não é? Nesse sentido, é evidente que aquilo que nós gostaríamos que acontecesse não é nada aquilo que está a acontecer, porque as regras da economia e os desequilíbrios de poder, a nível militar inclusive, e as ambições hegemónicas de uns e de outros, sobrepõem-se quase sempre aos direitos humanos, que são muitas vezes invocados apenas como mera figura de retórica, não é? Por isso, aquilo que eu acho é que a Europa, para sair desta crise, deveria sair com os cidadãos e não contra os cidadãos. E a questão que está mais que evidente é que as instituições estão cada vez mais fechadas e os cidadãos estão-se a afastar cada vez mais das instituições democráticas. E isso é perigosíssimo. Portanto, se as vozes do populismo, se os partidos da extrema-direita continuarem a crescer como tem acontecido nos últimos anos na Europa, é um perigo. É um perigo para a Europa, mas não é só um perigo para a Europa. Eu acho que é um perigo para o mundo inteiro, não é? E por isso, é evidente que nós queremos a Europa, mas queremos uma outra Europa. Eu não subscrevo também o modo como as instituições têm funcionado até agora, demasiado burocráticas, demasiado centralistas, e mesmo aqueles que defendem um federalismo, depende de como é que o federalismo for constituído. Se o federalismo for para romper e cortar com a democracia, eu prefiro a democracia. Não é? E por isso o modo como alguns países do norte da Europa, a Alemanha, por exemplo, querem impor o federalismo, também não me agrada muito. Seria importante reconstruir a Europa, mas uma Europa com os cidadãos e onde o legado das periferias pudesse ser resgatado. Eu acho que isso é também importante, porque se nós formos ver historicamente, as periferias estiveram na origem de muita coisa, desde os gregos, não é? Desde os gregos estiveram na origem da própria democracia, não é? Portugal e Espanha também. E por isso, esse olhar das periferias para o centro seria importante que fosse feito, o que pressupõe, digamos, uma certa meia-culpa, uma certa autocrítica da parte de quem está, de facto, nos lugares de decisão, e isso, infelizmente, não é fácil de conseguir.
Eu acho que a democracia tem que haver sempre alternativas. Nós temos que acreditar. Se não há, nós temos que as inventar. Eu acho que é essa a resposta. Não podemos ser maquiavélicos ao ponto de dizer que está tudo cada vez pior. Não é? É um facto que não podemos ser otimistas nesta fase. Temos que ser, para ser realista, tem que ser pessimista. Mas pessimista no diagnóstico, otimista na ação, como diria Gramsci. Não é? Portanto, eu acho que é necessário acreditar no potencial do pensamento, no potencial da crítica e no potencial da própria juventude, mesmo quando ela não mostra ser extremamente politizada. Por isso, acho que é preciso pensar globalmente e agir localmente pensando globalmente e vice-versa. Como é que o campo sindical reagiu às manifestações? O campo sindical português reagiu às manifestações, numa primeira fase, atordoado, sem saber como reagir, porque foi ultrapassado. O movimento sindical e todas as instâncias que são organizadas, que são programadas, que são previsíveis, podem ser mais ou menos combativos, não é? Há sempre diferenças aí. Em Portugal existem duas centrais sindicais, uma que é mais orientada para a negociação e para assinar acordos facilmente com o campo empresarial e com o governo, o GT, e outra que é mais combativa, mobilizadora, que é a CGTP, não é? Mas qualquer delas ficou atordoada com estes acontecimentos e não soube muito bem como responder no imediato. Numa primeira reação foi da desconfiança, foi de ceticismo. Cuidado, são inorgânicos, cuidado, não têm proposta, cuidado, não têm programa, cuidado, são de direita. Foi isso, mas quando as manifestações começam a repetir e atingem a dimensão que aquelas atingiram, mudou-se de tática. Mais tarde houve ações onde estiveram presentes os sindicalistas também, onde as centrais sindicais, nomeadamente a CGTP, apelou também à participação nas manifestações, inclusive sem as bandeirinhas do próprio campo sindical, não é? Sem as bandeirinhas, mas apelou aos ativistas e aos sindicalistas para participarem. Por exemplo, naquela manifestação do 15 de setembro de 2012, houve alguma proximidade entre o campo sindical e os jovens mais inorgânicos. De facto, estas necessidades prementes relacionadas com o emprego, relacionadas com condições económicas, com poder de compra, etc., eu acho que sim, que são um retorno à materialidade, mas o retorno à materialidade, digamos, surge através de meios e através de linguagens e através de formas que são diferentes dos tempos das grandes lutas de massas, digamos assim, dos anos 80 no Brasil, por exemplo, ou dos anos 70 em Portugal e na Europa. Portanto, há uma materialidade e uma ânsia de consolidação de direitos materiais que são muitas vezes ativados com ingredientes imateriais, com ingredientes, digamos, identitários, por exemplo, como eu falei há pouco, ou como, digamos, fazendo uso de linguagens que são muito também veículos de uma certa forma de performance. Os jovens preferem a incerteza. Comparativamente com os mais velhos é possível que sim, mas essa obra do Sennett, por exemplo, não é? E essa reflexão que ele faz, que eu acho muito atual, apesar de já ser uma abordagem que já temos anos, mas é extremamente atual justamente porque o ser humano tende a resistir à incerteza, sobretudo à incerteza permanente, ao risco permanente, à imprevisibilidade, e esta economia global, esta quase que uma obrigação ética de sermos todos permanentemente, 24 horas por dia, inovadores, de termos que estar permanentemente em mudança, não podemos não ter o direito de ter o mesmo emprego durante uns anos ou de fazer o mesmo plano de vida. Esse discurso e esse apelo também penso que está bem presente no trabalho do Sennett, é uma crítica da ideologia dominante, da ideologia da globalização, não é? Os jovens, quando foi o início, na primeira fase do apelo da globalização, das virtudes, das oportunidades iguais para todos, das tecnologias, da democratização global, da aldeia global, etc., é compreensível que isso tenha tocado inicialmente mais os jovens, porque eles são de facto, mais abertos a esse tipo de apelos, a esse tipo de iniciativas mais revolucionárias, digamos assim, e também mais otimistas, mais voluntaristas, mais idealistas, e eu não me admiro com isso. No entanto, eu acho que já passamos essa fase há bastante tempo, não é? Na Europa, a juventude
Por isso mesmo também começou a ter o protagonismo muito presente em muitas destas ações na Europa e no mundo, não é? O Occupy Wall Street e todos aqueles movimentos, mesmo na Primavera Árabe, que é uma realidade diferente da que estamos aqui a discutir, mas ao mesmo tempo é verdade que os jovens tiveram aí um papel importantíssimo. A internet, os celulares, as comunicações por satélite foram decisivas nessas rupturas e houve rupturas importantes também na chamada Primavera Árabe. A juventude esteve presente. Só que a juventude atual não é realmente igual à nossa ou à minha. A juventude não tem o mesmo modo de estar, não tem o mesmo tipo de interesses e, porventura, eu também costumo fazer essa crítica em Portugal. O sistema de ensino, o sistema educativo e as próprias políticas direcionadas para esses setores, ao longo destes 40 anos de democracia, parece que não se preocuparam muito em politizar a juventude. Pelo contrário, sempre quiseram manter a juventude fora da política. Veicularam um discurso tecnocrático. Nós, os políticos, só precisamos de técnicos, de bons técnicos. Desde que os bons técnicos estejam nos lugares decisivos, os cidadãos só têm que exercer o seu direito de voto quando são chamados a isso e nada mais. Portanto, a democracia formal, a democracia liberal, prescindiu e, por outro lado, até combateu o potencial da democracia participativa. E eu acho que isso também não contribui nada, muito pelo contrário, contribui para aquilo que é o resultado que nós estamos hoje observando, que é esse divórcio muito claro entre uma larga parte do eleitorado e as instituições públicas. Quanto à questão dos sindicatos, se os sindicatos têm retorno, nós temos no nosso centro, temos aqui o professor Dari sabe disso, nós temos uma ligação de cordialidade e de colaboração permanente com os estruturas dirigentes do campo sindical em Portugal e temos patrocinado cursos, formação avançada para dirigentes, para quadros, sempre que somos chamados a isso e ao mesmo tempo até temos tentado manter uma ligação também com o campo empresarial, porque eu acho que também a parte combativa do sindicalismo terá mais resultados se mantiver canais de diálogo também com o campo empresarial. Se tem retorno, o apelo tem sido esse. Há muitos dirigentes sindicais, quadros sindicais, plenamente conscientes dos riscos que atravessam e das dificuldades que o sindicalismo atravessa. Muitas vezes mistura-se as dificuldades estruturais impostas pela economia e por um tecido empresarial extremamente arrivista, conservador, anti-sindicatos, porque são antidemocracia. Os empresários, de um modo geral, pelo menos eu falo por Portugal, eles não são críticos do sindicalismo por o sindicalismo ser mau. Eles são críticos por ser sindicalismo, ponto. Não é? E esse é um pressuposto que tem que ser combatido. Não é? Quando nós temos, mesmo às vezes, em empresas que têm sucesso, não é? A gente vai fazer uma entrevista, então, e os representantes dos trabalhadores. Quando nós invocamos o sindicato, o patrão fica logo furioso e o registro dele muda completamente de discurso e, portanto, isso significa déficit democrático, déficit de cultura democrática, mesmo no próprio tecido empresarial. E dentro do próprio sindicalismo também há déficit democrático, é óbvio, há muita burocratização, há muitos grupos que se mantêm e que se eternizam à frente das direções sindicais, talvez não façam o esforço que era necessário fazer para uma renovação mais efetiva e uma capacidade de atrair os mais jovens, aqueles que são mais difíceis de sindicalizar. Para quem não sabe ou para quem não se recorda, em Portugal o sindicalismo não é vinculativo, os sindicatos vivem dos seus sócios, das suas cotizações, não há imposto sindical como há aqui no Brasil. Isso dificulta também a vida dos sindicatos. Supostamente devia contribuir para que trabalhassem mais no recrutamento e no reforço das suas bases. Mesmo assim, as taxas de sindicalização têm vindo a reduzir vertiginosamente desde os anos 80, não é? Quando era da ordem dos 35% e hoje estão nos 18%, 19% em Portugal, não é? Enfim, quanto aos milhões que têm sido despendidos, eu não sei exatamente, mas são muitos largos milhões, só a dívida pública, 80 mil milhões foi o empréstimo que nós pedimos, mas neste momento aquilo que se paga em juros anualmente é cerca de 4 a 5% do PIB, não é? E portanto os juros que Portugal vai ter que suportar
Apesar que as taxas de juros, entretanto, reduziram, não é? Os juros dos empréstimos a 10 anos já reduziram muito significativamente nos últimos 2, 3 anos, já estão na ordem dos 3,5%, 4%, quando chegaram a estar em 9, 10%, não é? Isso digamos, é a bandeira do governo atual, mas só que isso acontece, esses indicadores, tal como a tendência positiva nas exportações, etc., acontece à custa de quê? Acontece à custa de não haver poder de compra de ninguém. E por isso também isso é acompanhado com as taxas de desemprego, com a falência de empresas, com a ausência de investimentos e, portanto, quer dizer, quando a classe média desaparecer ou empobrecer e aquilo que resta emigrar, aí com certeza as contas e o orçamento estará muito, muito bem organizadinho, mas aí já não há portugueses nem há esperança. Vamos lá, então, fazer o João, primeiro inscrito. Boa tarde, professor. Boa tarde a todas e todos. João Caires, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT. Na verdade, eu queria... Não tem a Espanha aí, né? Que a gente viu muita manifestação na Espanha e o movimento sindical estava até meio que unido, né? O GT e a Comissões Obreiras estão participando bastante. Grandes manifestações, mas não resolveram nada. O PP continua quebrando tudo, né? Mas eu queria dizer o seguinte, é que eu percebo de fato, né, que essas políticas de austeridade que estão fazendo na Europa, a gente percebe que a esquerda resolveu sair, a direita resolveu sair do armário, né? A gente tem um termo, sair do armário, porque essas políticas eles aplicavam aqui na América Latina, no Brasil, na África, na Ásia, mas não tinham coragem de aplicar nos seus países, de fato, né? Não sei a Inglaterra com Margaret Thatcher, mas na Europa continental a gente não via isso e agora eles estão aplicando. Inclusive na Alemanha, que apesar de estar bem, mas o que eu vi na Alemanha, eu nunca tinha visto tanto sem teto, que vai durar até o próximo inverno, porque no inverno morre tudo, aí começa de novo, né? No Brasil, sem teto vive porque o calor não tem, mas lá o frio mata, né? E a gente tem percebido isso, que o 1%, eles estão muito bem, os ricos estão muito bem. Tanto é que as empresas de alto valor, de luxo, os automóveis de luxo, como Porsche, Audi, BMW e outros, estão vendendo muito bem e lucrando muito, né? Então a política parece que é realmente proposital nesse sentido, e a gente vê que existem algumas alternativas e eles não estão querendo aplicar, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, né? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre os países fora da zona do euro, como citar aqui a questão da interconexão da economia, mas tem uma questão também que os países que estão fora da zona do euro, eles têm um comando maior de como fazer uma política monetária ou coisa parecida, que não dá para fazer na Europa, na zona do euro, porque quem controla é o Bundesbank, né? Na verdade é o Banco Central Europeu, é o Banco Alemão. E colocar um pouco a questão da interconexão, quando se fala muito das manifestações, a gente percebe que tem uma conexão muito forte da direita mundial. Ontem mesmo, no Twitter, a BBC Brasil estava perguntando assim, você tem fotos dos atos de hoje? Passe para nós, faça comentários. Ou seja, a BBC, uma empresa britânica, aqui, e a gente sabe qual é o papel da Inglaterra, fazendo campanha para ter a Olimpíada lá, tentou fazer isso com a Copa também, quando começou essa história de Copa. E eu estive na Colômbia semana passada, aí você pega um canal de TV que fica o dia inteiro falando mal da Venezuela. Falando que a Venezuela faz repressão aos movimentos sociais, que é uma ditadura, e eu estava discutindo na Colômbia a matança de sindicalistas, né, que nos últimos 30 anos foram 3 mil, aí no ano passado eles comemoraram que foi 27 só que morreram, estava bom, só morreu 27 sindicalistas. Mas estão judicializando as ações. Teve um garoto lá que ficou 75 dias preso porque fez uma greve. A greve é como se fosse um sequestro, então ele é terrorista, ficou preso. E a Colômbia continua nessa pressão de matar sindicalista e agora de prender ou de ameaças, né? E a gente percebe que a direita tem se organizado no mundo todo, fazendo os ataques, financiamentos. Jorge Soros financia movimentos, entre outras coisas. E a gente parece que está dormindo, né? E a questão do movimento sindical que eu vejo também é a questão que não tem unidade mesmo, né? Você não, tanto na Europa, principalmente nos países do Sul, que tem aquela coisa de pluralismo ao extremo, né? Que você tem 500 sindicatos fazendo a mesma coisa, como existe no Brasil também 14 mil sindicatos. Na Alemanha, por ser uma coisa mais unificada, eles têm um poder sindical mais forte, mas tem todo aquele problema
que a gente viu na Europa, da cogestão, aquela coisa toda, que acho que, na minha visão, eles foram pegos de surpresa, não esperavam que tais políticas, né, da escola austríaca ou dos meninos de Chicago, e é bem lembrado, você falou aí do ataque aos sindicatos, que o Hayek que escreve bem claramente no livro dele, Caminho para a Servidão, para acabar com os sindicatos. Sindicato é corporação inimigo do capital, então tem que acabar com a corporação. E a corporação é o sindicato. Então, é um pouco disso. Obrigado. Alguém quer fazer aqui outra questão aqui? Senão nós passamos então a palavra para o Lísio, ele vai responder isso, depois, se alguém quiser, a gente pode abrir novamente. João, nós, quando dialogamos com o campo sindical, obviamente que temos sempre muitas preocupações partilhadas e preocupações comuns, é evidente. Apesar do sindicalismo estar com quebra de prestígio e de capacidade de atrair as novas gerações, etc. Por exemplo, em Portugal também há uns 4 ou 5 anos fez um survey que perguntava às pessoas a opinião sobre os sindicatos, independentemente de serem ou não serem filiadas, e cerca de 70% dos portugueses respondiam que a situação laboral e económica seria muito pior se não existissem sindicatos. Portanto, apesar os tais índices de filiação não são por si sós, digamos, o critério único para se fazer um juízo a esse nível, não é? No campo sindical em Portugal, por exemplo, na CGTP tem sido e é, digamos, reconhecidamente uma central sindical que é conhecida pela sua coerência, pela sua combatividade, pela enfim, capacidade de mobilização dos seus filiados, pela ação grevista, que é muito reiterada e com resultados. A conflitualidade laboral e sindical tem sido marcante e tem-se multiplicado. Aliás, está ali o Hugo Dias, que está aqui no CESIT neste momento, e ele é coautor de um artigo que está para ser publicado nestes dias, lá em Portugal, sobre o volume de greves e de conflitualidade laboral que tem existido nos últimos tempos. O campo sindical está frágil muito por força da economia global e desse discurso que é, de facto, muito, muito poderoso, muito brutal sobre as empresas. E quando o trabalhador, digamos, incorpora o medo está generalizado nas empresas em Portugal, nesta situação, mais ainda, embora não tenha começado só agora, já existia antes, porque eu, por exemplo, nos anos 90 fiz um estudo onde fiz uma observação participante no calçado, no setor calçadista lá em Portugal. Trabalhei numa dessas empresas, pequenas empresas, durante uns meses, e observei no dia a dia a vida do operário e as relações de poder, as relações com as hierarquias e com o campo sindical. E, de facto, já nessa época a gente identificou o setor industrial do calçado como marcadamente sujeito ao despotismo empresarial mais brutal, quer dizer, onde não se aceitava a mínima representatividade do trabalhador, mesmo que não fosse o sindicato setorial, mas, por exemplo, uma comissão de fabril, um conselho de fábrica que os empresários, de modo geral, não aceitavam. Em Portugal há uma tradição cultural que reitera muito o paternalismo combinado com o autoritarismo, não é? Isso talvez seja uma herança comum que nós temos, ou se calhar um legado que nós passamos aqui para o Brasil. É uma coisa lamentável, há muito o despotismo manifesto. Enquanto o oprimido está contente com o opressor e pensa pela cabeça do opressor, está tudo ótimo. O problema é quando o trabalhador começa a reivindicar direitos e começa a pensar-se a si próprio como cidadão. E aí a resposta quase sempre é violenta. Já nessa época dos anos 90 foram identificadas situações degradantes de trabalho infantil, situações de aprisionamento de trabalhadores, de violência física, enfim, toda uma série de problemas que vêm desse tempo, num setor que era dos mais inovadores, considerado, e ainda hoje é, um setor exportador muito importante em Portugal. Mas, efetivamente, digamos, a relação com o campo sindical é
problemática. E, infelizmente, há uma divisão estrutural, digamos, entre as diferentes correntes sindicais em Portugal, que também não ajuda muito. Naquele sindicalismo que é mais combativo, também há, às vezes, a própria liberdade interna digamos, reduzida, é muito condicionada, há uma hegemonia do Partido Comunista Português que, não por ser comunista, mas talvez por ser ortodoxo, não permite grandes veleidades em termos de discussão pública, em termos de debate democrático, etc. E isso também não tem contribuído muito. Portanto, porque há uma espécie de acantonamento em que nós vemos, até talvez visto de fora, até mais fácil de fazer essa leitura. As manifestações são muito previsíveis, é tudo muito disciplinado. Eu, olhando para as manifestações aqui no Brasil no ano passado, e ao mesmo tempo olhando, a única exceção foi há pouco tempo atrás, lá em Portugal, onde uma manifestação de polícias esteve à beira de invadir o Parlamento, e só não o fez porque não quis. E fez questão de deixar isso claro. Não é? Mas fora isso, manifestações sindicais são extremamente disciplinadas, previsíveis, e chega às 6 horas da tarde, os ativistas são enviados para casa para não se deixarem confundir com os black blocs lá do sítio ou com os grupos mais radicais, não é? E por isso toda esta previsibilidade parece satisfazer a gerência dos principais sindicatos e mesmo da central sindical que se diz mais combativa. Por isso também é por essa razão, acho eu, que fica mais difícil a juventude aderir ao sindicalismo. Por outro lado, já houve propostas, existe, por exemplo, uma associação, agora é a Associação Os Precários Inflexíveis, que nasceu na sequência destas manifestações de precários e de jovens, que são, portanto, situações de emprego instável, emprego precário, em que o jovem circula de empresa para empresa no espaço de escassos meses. Fica difícil definir qual é que é o seu setor, qual é que é o setor, o sindicato onde se vai afiliar. Chegou a haver propostas e negociações para que a filiação fosse diretamente na central. Mas isso não foi possível porque os dirigentes sindicais não aceitaram, não é? E existem noutros países exemplos em que isso é possível. Portanto, com esta resistência, com esta desconfiança, fica mais difícil, por um lado, a regeneração e a renovação dos quadros e das direções sindicais e, por outro lado, acaba por objetivamente contribuir para um enfraquecimento maior do campo sindical. Porque mesmo que haja novas associações, as associações não vinculadas diretamente à esfera do trabalho não têm tanta margem de manobra, nem poder negocial, nem protagonismo que tem um sindicato, não é? A nossa batalha, a nossa luta, a partir dos centros de estudos sociais e dos contactos que temos, é no sentido de contribuir para travar esta tendência de fragilização do campo sindical. Não é para combater de modo nenhum a esfera sindical, é antes para renová-la, mas é preciso que haja a abertura mental para interpretar e para dar o benefício da dúvida a sinais que vêm da sociedade civil e que vêm da juventude e não olhar com desconfiança e com reserva mental para tudo aquilo que acontece fora do próprio controle dos sindicatos, não é? Esse penso eu que é também uma parte do problema. Tá? A última grande manifestação aconteceu na Ucrânia. Então, eu queria que você analisasse um pouco para a gente como é que você vê os desdobramentos dessa grande manifestação ocorrida na Ucrânia. Isto é uma provocação de Dari. Declaração de interesses. Eu sou casado com uma ucraniana. E que é de Kiev, ou de próximo Kiev. Nós acompanhamos com muita intensidade todo esse processo, até porque por via desse vínculo, a minha esposa, ainda estávamos aqui no Brasil quando tudo começou no Praça Maidan em novembro, e ela acompanhou muito diretamente e diariamente, e contactos com amigos e com familiares, etc. É uma situação controversa, é uma situação difícil, é uma situação que não tem como tomar um partido, digamos assim, incondicional por um lado ou por outro. Portanto, não é preto e branco, não é, eu próprio já, conjuntamente com a Natasha, até publicámos um artigo lá em Portugal, um artigo de jornal, justamente combater, a criticar essa tendência para um certo maniqueísmo, de estar a razão toda de um lado ou de estar a razão toda do outro lado. Não é assim. Há a crítica que é preciso ser feita à lógica que preside ao funcionamento da Rússia atual, do governo de Putin, e há a crítica que é preciso ser feita também àquilo que são as forças de extrema-direita que penetraram os movimentos, mas nós interpretamos que
o movimento inicial foi promovido essencialmente por jovens, mas jovens mal organizados e que deixaram de ser contaminados por grupos da extrema-direita que, de certa maneira, desvirtuaram aquilo que era um movimento interessante, porque, reparem, o Yanukovych, que era um mandante, um instrumento do poder russo que estava na presidência e no governo da Ucrânia. A economia ucraniana tem vindo a ser degradada há muitos anos, não começou agora, não começou com o Maidan. Quer dizer, a força das máfias e das oligarquias comanda tudo. Não há projeto democrático. E, portanto, o problema estrutural, penso eu, que tem a ver com a própria estrutura interna, dos poderes os poderes informais são os que decidem, não são as instituições, não são muito menos o eleitorado, porque isso tem pouca importância, quer na Rússia, quer na Ucrânia. Portanto, neste momento está tudo em aberto, eu não sei, provavelmente a Ucrânia vai ter que se dividir, vai ter que se desmembrar. Apesar de tudo, eu prefiro, mesmo que seja um pouco mitigada, prefiro uma Ucrânia democrática. Agora, também temos plena consciência de que a União Europeia e as forças ocidentais não lidaram bem com a situação, precipitaram-se, não fizeram a avaliação que deviam ter feito, não contribuíram para criar uma alternativa democrática e, por isso, neste momento está tudo muito confuso e muito em aberto, mas, obviamente, nós estamos preocupados e estamos perplexos. Mais alguém quer fazer alguma questão? Portanto, se apresenta, por favor. Meu nome é Plínio, boa tarde a todos. Eu sou bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar ao professor o seguinte, eu estive na Europa, em Portugal, e eu senti das pessoas mais velhas um saudosismo pela época salazarista. Inclusive, tem amigos russos, ucranianos, que também sentem saudade do passado comunista. E eu queria saber se o senhor vê isso hoje em dia, essa ascensão do ultraconservadorismo, se isso está ligado. Inclusive, aqui no Brasil, a gente vê muita gente falando, meus avós falam que sentem saudade da ditadura, que não tinha a violência, que tinha o crescimento econômico. Queria saber como é que o senhor vê isso hoje em dia. Olha, Plínio, eu acho que é uma questão interessante, de facto. Eu vou pegar numa história pessoal, porque me ajudou a refletir, eu próprio, né? Quando foi as primeiras vezes que visitei a Ucrânia, já fui lá várias vezes nos últimos 15 anos, deu para, em contacto com as pessoas de lá, com as gerações mais velhas, tias da minha esposa, avós, etc., que havia, de facto, esse saudosismo em relação ao tempo soviético. E isso, inclusive, contribuiu para que eu próprio, refletisse um pouco melhor acerca do que significado do funcionamento desse modelo, não é? E ajudou a lembrar que, tal como as pessoas me transmitiram, enfim, e a minha esposa tem essa memória da infância e da juventude dela, nos anos 60, 70, a vida cotidiana no mundo soviético era mais previsível, era mais regular, era no contexto local, no contexto do bairro, no contexto da aldeia. Havia a presença de valores de respeito pelo outro, de um certo sentido não materialista, um certo sentido crítico em relação, por exemplo, ao poder do dinheiro. Nessa época, ela conta, era absolutamente impensável alguém aceitar subornar por dinheiro um professor ou um funcionário público. Era completamente criminoso, mesmo do ponto de vista moral, não é? Ninguém aceitaria isso. Agora, isso é uma memória do passado, não é? Uma memória da superfície, porque naturalmente também uma larga parte dos cidadãos daquele tempo não sabiam o que se passava, mas sabiam, por exemplo, como acontece lá no prédio onde a minha sogra ainda vive hoje, que é possível o vizinho escutar a conversa do outro vizinho, não é? E também era comum, periodicamente, uma família inteira desaparecer de um dia para o outro, não é? Na época stalinista, não é? Tudo silenciado, tudo sem discussão e tudo sem ruído, não é? Por outro lado, por exemplo, das primeiras vezes que fui lá na Ucrânia, o filho da minha esposa estava terminando o curso dele na universidade e ele não conseguia obter o diploma porque a pressão protelar da situação, digamos, era uma mensagem que dizia o seguinte: paga
para levares o diploma. E por isso, uma coisa chocante, absolutamente chocante, é olhar como essa situação é quase generalizada, não é? Em quase todas as instituições, mesmo nos hospitais, e eu tive contactos lá com gente, médicos, etc., que é comum, o doente vai a um hospital e hoje em dia, digamos, a tentativa de corrupção pelo dinheiro é permanente em todas as instâncias. E é isso que eu acho que nos deve a todos, sobretudo àqueles que têm, digamos, alguma reminiscência, alguma lembrança daquilo que foi o sonho libertador do regime socialista soviético como exemplo para a humanidade. Aquilo que nos deve levar a questionar e a pensar é como é que é possível uma sociedade que foi construída na base de valores humanos, da igualdade, da fraternidade, de repente ter permitido que a estrutura essencial daquelas organizações e instituições ter permitido a generalização da corrupção, a generalização da violência, a generalização das máfias e de todos aqueles poderes que começaram por roubos. Começaram com roubo, foi quando no tempo da perestroika e naquele período ali de transição, muita gente começou a vender o património público, a vender as armas, a vender equipamentos do exército, a estabelecer os seus negócios e os seus núcleos mafiosos e as oligarquias com base nessa composição entre interesses ligados ao aparelho de Estado, ligados ao KGB, e ligados aos negócios. Foi a partir daí que começou a surgir um novo riquismo. Esse novo riquismo na Ucrânia, quando lá fui a primeira vez, foi também chocante. Ver aqueles magnatas de Jeep com sirenes que ligavam a luz azul para ter prioridade, que metiam nos seus carros particulares para atravessar a cidade com todo mundo a afastar-se, não é? Isso isso é preocupante. Mas também compreendo que haja as gerações mais velhas, perante situações de degradação crescente, tivessem saudades, porque a vida era mais previsível, era aparentemente mais equilibrada no tempo soviético. Quanto ao caso português e do salazarismo, eu diria assim, felizmente eu acho que isso não é uma atitude prevalecente neste momento. Há uns núcleos, mas não há, até ver, há uns núcleos organizados, mas não há um partido nacionalista, etc. Mas não há um movimento que tenha expressão no sentido de querer o regresso. É verdade que se sente da parte das gerações mais velhas aquela ideia muito comum. Antigamente era só um a roubar, agora são todos. Isto é uma frase muito repetida, muito repetida. Antigamente era só o Salazar e punha a ordem. Agora todo mundo rouba, não é? Isso dá para ver a percepção do cidadão comum em relação aos políticos, não é? E de facto é verdade. Não mudou muito, a diferença não é muito grande. De modo que quanto mais a crise se intensifica, mais se torna provável o ressurgimento de alguma nostalgia. E depois, é o que eu digo, quer dizer, os jovens não tiveram, apesar de terem crescido em democracia, de terem incorporado os valores da liberdade, para eles a liberdade é como respirar, não é? É uma coisa que não se pensa que um dia pode acabar, não se pensa que podemos voltar a uma situação da ditadura, etc. E realmente essa naturalização de que tudo é irreversível, neste momento há sinais de que não é bem assim, e por isso nós tentamos também transmitir para os nossos estudantes e para os jovens esses alertas no sentido de uma maior consciencialização política, de uma maior exigência perante as instituições, porque a democracia não é só votar, o lado formal da democracia é apenas uma pequena parte. Por outro lado, a democracia política também não chega, é preciso que haja, a democracia é um processo, é um programa de justiça social que tem que passar pela igualdade de oportunidades, de facto, tem que passar por uma democracia económica, que tem que passar pela proteção dos mais fracos, por políticas de ação que protejam os mais fracos, de afirmação e eventualmente de discriminação positiva, como começa a existir aqui no Brasil, pelo menos numa fase transitória, acho que isso é necessário.
Eu, neste momento, e vou já concluir, eu não sei se o modelo social europeu ou o Estado de Providência que vigorou na Europa, se é possível ou não é possível recuperar. Provavelmente não é possível voltar atrás ao modo como ele funcionou durante os chamados 30 anos gloriosos. Mas eu acho que é uma experiência histórica que não pode ser deitada fora. E, porventura, aquilo que é um projeto de desenvolvimento para o Brasil ganharia em ter em consideração essa mesma experiência, sabendo, embora que a realidade é outra, que é diferente, as condições são todas elas diferentes, mas eu acho que aquilo que as pessoas lutam também no Brasil, as camadas mais pobres, é por terem um Estado que realmente funcione, é por terem instituições transparentes, que combatam a corrupção, que façam políticas sociais protetoras dos mais carenciados, que tenham uma escola digna, que tenham um sistema de saúde público onde todos possam usar e que combatam a corrupção, que de facto também é muito visível aqui assim no Brasil, e por isso as pessoas também tendem a afastar-se da política no sentido mais formal dos partidos políticos. Agora, como eu digo, citando o Stefan Hessel, que é um velhinho que morreu aqui há uns tempos, que era era suíço, e que escreveu aquele livrinho que inspirou até esses movimentos de indignação. O livrinho chamava-se Indignai-vos. Alguém que viveu o trauma até da Segunda Guerra Mundial, e ele apelava à juventude. Os partidos, dizia assim, os partidos são maus, mas são os partidos, é a democracia que está em causa. Portanto, o melhor é vocês vão para dentro dos partidos e tentam tomar as direções dos partidos e mudar a política, e mudar a forma de fazer política. Ou então criar outro tipo de estruturas, outro tipo de plataformas, outro tipo de partidos, mas que não desistam da política e da disputa no espaço público num contexto democrático, não é? Porque senão a alternativa é bem pior, apesar da democracia ser defeituosa e problemática, qualquer alternativa fora da democracia será sempre muito pior e muito desastrosa. Obrigado. Podemos abrir para mais uma pergunta, se tiver, porque já nós estamos às 2 horas do nosso debate. Tem mais alguém que quer fazer alguma questão? Aqui nós somos, como o Elias está falando, absolutamente democráticos aqui, né, de tentar estimular a participação e a interação. Então, queremos, já que ninguém se manifestou, queremos agradecer imensamente a disponibilidade do professor Elísio, trazer a sua rica experiência de vida e a sua rica experiência acadêmica de reflexão, um profundo conhecedor da Europa, dos movimentos sociais, do movimento sindical, da discussão de trabalho, da questão da estrutura de classe. Então, queremos agradecer imensamente essa grande contribuição que nos trouxe para a reflexão na tarde de hoje, ampliando nossos horizontes, trazendo novos elementos para a gente pensar a nossa situação brasileira, mas a nossa situação também como cidadão do mundo. Porque tem uma questão que acho que motiva a todos nós, que o Elísio fez referência. Nós estamos estudando não é simplesmente só para produzir conhecimento, isso é fundamental, mas nós também estamos querendo fazer disso uma forma de construir uma sociedade melhor, uma sociedade melhor, mais democrática, mais justa, que tenha maior nível de integração ou melhor dizendo, inclusão social. Então, e nós temos certeza de que a presença do Elísio aqui, ela vai continuar, porque essa parceria nossa com vocês aqui é uma parceria que está se aprofundando, e nós vamos ter outras oportunidades de poder compartilhar reflexões sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho, no movimento organizado, ou nos movimentos sociais mais gerais que estão com a sociedade. Então, muito obrigado, Elísio, em nome do Instituto Economia, em nome da pós-graduação do Instituto Economia e em nome do CESIT. Tá? E quem quiser, nós estamos aqui à disposição para continuar conversando e interagindo. Tá? Obrigado a todos e a todas também pela presença. Obrigado. Até a próxima.